Esta é a continuação do principal vídeo deste canal no ano que passou de 2024, comentando de 17 fatos históricos na primeira edição que não estavam no roteiro da série Senna e que são importantes de você saber para entender melhor este personagem tão importante para o Brasil, não só para quem gosta de Fórmula 1. Só que aí depois de publicado e o vídeo fez muito sucesso, passou de 320 mil visualizações, a minha caixa de e-mails entupiu de tanta gente sugerindo uma segunda edição e falando, pô, você não falou disso, mas você não falou daquilo e daquilo outro. Então eu pensei aqui 10 ou 11 dos mais importantes que você deve saber para complementar aos 17 anteriores que a série não comentou. Então é a parte 2, mas se você está chegando aqui agora, você pode ver a parte 1, não é exatamente uma sequência, ninguém perde se começar daqui. De qualquer forma, eu vou deixar o link na descrição. E é disso que a gente vai falar hoje no Splash and Go. Vamos lá! Antes de mais nada, é importante estabelecer aqui um critério, porque eu não tive este cuidado na primeira edição. O que faz alguma coisa ser merecedora de entrar nesta lista? A série tem 6 capítulos e o objetivo é entretenimento, um pouco de informação, não é exatamente um documentário. Então eu recebi diversos comentários, alguns deles indignados com a produção, dizendo assim, eles não falaram de tal e tal e tal corrida. Gente, Ayrton Senna correu 161 grandes prêmios na Fórmula 1, fora sua carreira até chegar lá. Não daria para fazer algo divertido, dinâmico, uma trama bem amarrada. Se falassem de uma por uma das corridas, resultados, de onde partiu, onde chegou, em que posição classificou e etc. É claro que o roteiro precisaria fazer escolhas. A gente entende isso e venho aqui com a primeira edição e essa complementar informações. E sempre trago como principal fonte de informação a melhor biografia em português, que eu já citei no primeiro vídeo e sigo mencionando aqui. Ayrton Senna, o herói revelado, de Ernesto Rodrigues. Não estou ganhando um centavo para promover esse livro, nem precisaria, o livro é muito bom, o que é muito bom a gente recomenda. Se você quer entender Ayrton Senna mais a fundo e o que significou sua passagem pela Fórmula 1, recomendo sim que você leia o livro. Então, sem mais delongas, deixo só mais um recado. Como na primeira edição, é importante ressaltar como um batistaca que ninguém aqui é hater de Ayrton Senna. Tratamos pilotos pelo que eles são, os geniais como Ayrton Senna e os não tão bons por aí como vários, como pilotos. E pilotos são pilotos. E o primeiro item dessa nova lista é: Ayrton Senna tinha um empresário, Armando Botelho, que não é sequer mencionado na série. Armando era sócio de seu Milton da Silva, pai de Ayrton Senna, em diversos empreendimentos no Brasil, além de ser evidentemente um homem de confiança da família. Pecuarista, a relação dele com seu Milton tinha vários empreendimentos em comum. E quando as coisas começaram a ficar mais sérias na Europa, foi Armando que tocou as coisas junto com Ayrton. É famosa a história de Armando ter com a diretoria do Banco Nacional o patrocínio de Senna acordado num papelzinho desse tamanho. E ele ligava ano após ano para seu contato lá dentro e dizia, vale o que está no papelzinho? E o lado de lá dizia, vale, e seguia o acordo no pequeno pedaço de papel. Como eu comentei, Armando não tem sequer uma menção ao longo dos 6 capítulos, e ele perderia a vida em razão de um câncer que escondeu de Senna, blindando desta interferência, e o brasileiro só descobriu a doença quando Armando já havia falecido. Houve outro empresário na carreira de Senna mais adiante, já um gestor profissional e internacional, Julian Jacobs, que depois viria a cuidar e cuida hoje em dia da carreira de Sérgio Pérez. Jacobs, que cuidou da carreira de Prost e depois cuidou da carreira de Senna, também não é mencionado. Já que comentamos do Banco Nacional, um patrocinador que acompanhou Senna até o fim da vida, é válido ressaltar que uma grande sacada de marketing de Ayrton Senna
acabou surgindo no atropelo por causa de uma paralisia facial. Senna um dia percebeu que estava sem o movimento de um lado do rosto. Não sou médico, então abri aqui um site da USP falando sobre causas para a paralisia facial. A paralisia pode ter causas metabólicas como diabetes, pré-eclâmpsia, acidente vascular cerebral, infecções como otite média do ouvido e segue aí por várias causas, inclusive falando de origem virais. O livro do Ernesto Rodrigues não vai muito a fundo na causa, até porque não interessa muito para nós, mas o fato é que um dia então Senna percebeu que um lado, acho que este lado, não estava respondendo aos comandos. Ele consultou vários médicos, deve ter feito diversos tratamentos e a paralisia facial pode, às vezes, regredir e ser 100% recuperada, mas às vezes não. E aí acontece que um belo dia Senna tinha um evento, na verdade uma bela noite, no Rio de Janeiro, na sede do banco, e estava com aquela questão no rosto, e querendo dar uma disfarçada, meteu o boné na cabeça, o que a diretoria do banco achou o máximo, mas não era uma sacada de marketing, e sim uma situação embaraçosa que ele queria disfarçar. Acabou virando um hábito, e o boné que normalmente serve para proteger do sol, acabou virando marca registrada do brasileiro, que ia para cima e para baixo, mesmo de noite e em lugares fechados, com o boné. Então, uma boa sacada que acabou dando certo. Não sei se você reparou, mas Reginaldo Leme aparece na série não apenas uma vez e não é creditado. Isso mesmo. Diversas pessoas da imprensa aparecem na série. O próprio Keith Sutton, fotógrafo que a gente entrevistou por aqui, Galvão Bueno e etc. Até uma jornalista fictícia, Laura Harrington, é criada para condensar ali o papel da imprensa com Ayrton Senna. Já falei disso na primeira edição. Pois bem, Reginaldo aparece diversas vezes, mas ele não ganha os créditos. Reginaldo Leme, repórter, jornalista, etc. Não sei bem qual foi a decisão que motivou isso, mas o fato é que Reginaldo teve uma importante participação no começo da carreira de Senna. Além de não ser acreditado, e é verdade que eu não esperaria que esta parte agora que eu vou contar entrasse no roteiro, Reginaldo teve problemas com o Ayrton Senna, se afastando dele aí nos anos de 89, 90 e 91, e reatando a amizade mais adiante. Isso eu não esperaria que entrasse no roteiro, mas para complementar um personagem complexo como todo ser humano, é válido mencionar, é uma parte importante da trajetória do Senna. No segundo episódio temos uma sequência de cenas num baile de gala. E aí, conforme o contexto indicia, estamos no sábado, véspera da corrida antológica debaixo de um aguaceiro no Principado de Monte Carlo, de 84. Senna acaba conhecendo alguém da realeza e dormindo com ela. Pois bem, aqui temos duas imprecisões históricas. O baile de gala em Mônaco acontece na noite de domingo, depois do Grande Prêmio. Não que não aconteçam festas à torto direito pelo Principado no final de semana da Fórmula 1, mas aquela com todo mundo black tie comparecendo o presidente da FIA e a realeza é inclusive oferecida pela família real, portanto, na noite de domingo, e é feita em homenagem ao vencedor. Esta é a primeira imprecisão histórica. E a segunda, eu vou pegar aqui um trecho do livro para falar, é que Senna não tinha o hábito nem de festar na véspera de grandes prêmios, nem de transar. Quem fala isso é a biografia de Ayrton Senna, página 53, abre aspas. Na véspera de provas da Fórmula Ford era sempre assim. Ayrton chegava a dormir em cama separada para não encostar em Lilian, sua então esposa, e dar a libido a chance de pôr em risco seu ritual de preparação. Também fazia parte do ritual tirar a aliança de casado do dedo e pendurá-la no cordão de ouro no pescoço para não atrapalhar a sensibilidade das mãos do volante. O editor já colocou o recadinho de que ninguém é hater do Ayrton Senna, ou se alguém for hater, tratar com o Ernesto Rodrigues. Ayrton Senna não foi o pioneiro da preparação física na Fórmula 1. Vários pilotos de antes e até Frank Williams, dono de equipe, que inclusive seria seu último empregador, eram famosos por correr e cuidar do corpo. Mas certamente Ayrton Senna ficou conhecido por levar isso a outra dimensão. E quem teve participação fundamental nisso foi o preparador físico Nuno Cobra. Formado e pós-graduado pela Faculdade de Educação Física da Universidade de São Paulo, Nuno foi quem cuidou da preparação física de Senna
lá no começo. E esta preparação começou para valer já depois dele ter chegado na Fórmula 1. É famosa a história de quando Ayrton Senna correu o Grande Prêmio da África do Sul em Kyalami, 84, levando sua Toleman aos pontos pela primeira vez. De que ele não conseguia sair do carro, foi ajudado por Reginaldo Leme e Galvão a sair de dentro do cockpit. Nuno ainda cuidaria da preparação física de outros pilotos da história da Fórmula 1, Christian Fittipaldi, Rubens Barrichello, Mika Häkkinen, e tenistas como Cássio Mota, Jaime Onsins e, evidentemente, um sem número de atletas que não caberiam aqui. Aqui talvez entendamos a escolha do roteiro por passar à margem disso, já que em 2017 estourou um escândalo sexual envolvendo Nuno Cobra e mulheres, diversas delas, denunciaram abusos. Mas, de toda forma, não há uma menção ao preparador físico do tricampeão brasileiro. Quando foi morar na Inglaterra, já na sua segunda incursão, quando voltou para lá como um homem divorciado, Ayrton Senna dividiu uma casa em Reading, na Inglaterra, com outro piloto, Maurício Gugelmin. Nascido em Joinville, Gugelmin trilhou os mesmos degraus para chegar na Fórmula 1 alguns anos atrás de Ayrton Senna, como um colega de escola alguns anos mais novo. No caso, ele é 3 anos mais novo que Ayrton Senna, nascido em 1963. Ele embarca para a Europa e em 1982 vence a Fórmula 1600 inglesa. Em 83 é vice na Fórmula Ford 2000. Em 84 é campeão dessa categoria na série europeia. E em 85 vence a Fórmula 3 inglesa e também o Grande Prêmio de Macau, considerado o festival principal dessa categoria. Para você ter como referência, Senna foi campeão da mesma Fórmula 3 em 83. Portanto, 2 anos depois, vinha Maurício. Os dois dividiram essa casa até mais ou menos 1987, quando Senna vai morar no Principado de Mônaco, à altura já correndo pela Lotus amarela. Portanto, Senna morou com Maurício ali uns bons 3 ou 4 anos. E, inclusive, Senna sugeriu a Lotus que Maurício fosse testado para a temporada de 86. Ele chegaria na Fórmula 1 em 1988, teria bons resultados, inclusive com um pódio no Brasil em 89, e correria as temporadas de 88, 89, 90, 91 e 92, depois indo correr na Indy, onde também venceu corrida. Zero menção a Gugelmin na série. Ainda na base, em 1982, Ayrton Senna venceu uma corrida praticamente sem freios. O acontecido deu-se em Snetterton, na Inglaterra, pela Fórmula Ford 2000, degrau anterior à Fórmula 3, que Senna correu em 83. No começo da corrida, carros na frente bateram em uma farpa de metal que caiu dentro do sistema de freio, inutilizando o conjunto da frente. Senna então correu a prova inteira só com os de trás. Venceu e quando chegou nos boxes, os engenheiros não entenderam a pilotagem toda diferente do brasileiro naquela prova. E ele disse, eu estava sem freios na frente. Ao que os mecânicos, obviamente, duvidando, falaram, não é possível. Foram lá, colocaram a mão nos discos e eles estavam frios. É uma boa façanha do brasileiro no automobilismo que acabou não sendo comentada na sua passagem ali pelas categorias de base. Jean-Marie Balestre, o dirigente da então Federação Internacional de Automobilismo Esportivo, a FISA, braço da FIA, hoje tudo uma coisa só, aparece na série, no primeiro capítulo, se não me engano, já como um vilão instituído, perseguindo o pobre brasileiro onde ele estivesse. Isso acontece na final do Mundial de Kart, que é retratada quando uma mudança repentina nas regras acaba prejudicando o brasileiro, que fica sem o título. Pois bem, sim, é verdade que uma mudança na regra afastou Senna do desejado Campeonato Mundial de Kart. E essa foi, até o fim da vida, uma frustração dele, que queria ter vencido. Mas eu já falo disso. Jean-Marie Balestre não estava naquela final. E nem seria de se esperar que o presidente da Federação Internacional de Automobilismo estivesse. Nem em todas as corridas da Fórmula 1, naquela época ou hoje, o presidente da FIA vai. Quem dirá de um Mundial de Kart cheio de molecada. Mas na série ele já aparece lá como vilão e já aparece lá dando uma canetada e mudando as regras em cima da hora. Então, também não foi bem isso que aconteceu. Sim, a regra naquele ano foi alterada, mas tinha sido mudada desde o começo do ano. Todo mundo já sabia, ou quase todo mundo, porque o próprio adversário de Ayrton Senna, que acabaria ficando com o título naquele dia,
não sabia do ocorrido. E quem conta isso é Wagner Gonzalez, o simpático bigola que trabalhou com o Ayrton Senna como assessora de imprensa nessa época e estava lá no dia. E contou num podcast, vou pedir pro editor colocar o trechinho aqui para vocês. Passa na última curva o holandês lá, o Kohn. Passa o cara, e aí ele acha que vai ser campeão, não é isso? E aparece o Balestre. E aparece o Balestre lá, já dando uma de Eurico Miranda lá no kart. Mas isso aconteceu, isso, Navi? Eu não tenho memória sobre isso, eu não lembro disso. Eu fui pesquisar isso daí dos resultados. O Ayrton chega em quarto. Eu pesquisei, mas não sei se são exatamente essas as posições. O Ayrton chega em quarto, o holandês chega em oitavo. Porém, nas 3 provas do Mundial, cada um tinha conseguido um primeiro e um segundo. E o desempate em todas as outras edições do Mundial era o melhor resultado na final. E nesta edição específica, o melhor resultado era descartado. O pior resultado era descartado. Então eles ficaram com o primeiro e um segundo cada um. Empatou ali e eles puxaram o melhor resultado na semifinal. E aí o holandês ficou. Não é que mudaram no Mundial a regra. Mudaram para aquele Mundial. Depois voltou ao normal, é que o pessoal estava acostumado com a regra antiga. Tanto que eu li uma matéria de um jornal português que tem uma foto e tem uma entrevista do holandês falando: eu até na pista fiz sinal para ele, você foi campeão do mundo. Tipo, dando os parabéns. Nem o holandês achou que ele era campeão mesmo, isso meio que teve. Mas ele nem ganha aquela corrida e não é que a regra do Mundial foi mudada ali. Ela foi mudada antes do Mundial. Foi uma adaptação encoxambrada. E contou nesse podcast que o próprio adversário cumprimentou o Senna ainda na pista. Pô, você ganhou! E no fim, quem tinha ganhado era ele. Então, não foi aquela papagaiada em cima da hora mudando a regra só pro Senna não ficar com o título. Muito menos por um vilão que já estava de olho nele desde a base. Mas sim, o critério acabou sendo uma coisa meio nada a ver. Bem ao estilo dessas federações, CBF, FIA e etc. Porque os dois estavam empatados numa série de critérios. E aí, por alguma razão, tiraram da cartola, só que desde o começo do ano, que o campeão seria então quem tinha o melhor resultado na semifinal. Fazer o quê? Ayrton Senna e Alain Prost, é evidente, tiveram uma áspera relação, principalmente no ano de 1989 e 90. O primeiro ano ainda sob o mesmo teto dentro da McLaren e o segundo já com o francês correndo na Ferrari. Então, não há relatos por escrito nem entrevistas que os dois tivessem chegado às vias de fato, trocando empurrões como é retratado na série. Sim, eles passaram a não mais conversar. E sim, o clima da McLaren foi praticamente insuportável, sobrando para Ron Dennis ter que administrar aquilo. Mas não, nunca vi nenhum relato, nem no livro, nem em entrevistas com envolvidos, não só os dois, falando que eles chegaram a trocar empurrões dentro do box da equipe. Muita gente comentou da quase não aparição de Adriano Galisteu, que tem mais ou menos 1 minuto e 20 segundos de tela ao longo da série, e Nelson Piquet chega a ter ainda menos do que isso. Pois então, além da impropriedade histórica de que Senna não conheceu Adriano Galisteu numa balada, e sim no evento da Shell, e que foi Ayrton que foi atrás de Adriane pedindo o contato dela e pedindo para um amigo convidá-la para um evento, acho que um churrasco, depois. E isso está, inclusive, na biografia. Tem também um ponto que talvez tivesse deixado a opinião pública ainda mais revoltada. No roteiro original, informação essa que eu trago para vocês de bastidor, não teríamos Adriane, não teríamos Nelson Piquet. Mas temos. Por quê? Porque alguém com poder bateu o pé e falou: gente, aí também não, né? E deram então aos dois o mínimo, o essencial, para que ficasse ali o registro histórico. No último episódio, já perto dos finalmente, já perto de perder a vida, Ayrton Senna tem uma última conversa com o professor Sid Watkins dentro de um motorhome. Sid Watkins é o anjo da guarda da Fórmula 1. Inclusive, eu já fiz um vídeo comentando que muitos dos procedimentos e protocolos médicos e de resgate da categoria que foram implementados pelo neurocirurgião inglês. Só que há um exagero ali. Em 1994, Senna já tinha parado de, há muito tempo, usar bandagens nas mãos. Pode olhar as fotos 88, 89, 90, 91, 92 e 93 e no dia do acidente, 94. Senna não usava mais aquele monte de esparadrapos. Isso era muito comum no começo e não era ele o único.
em razão do volante pesado e das milhares de trocas de marcha com câmbio de alavanca que acabavam deixando as mãos em carne viva. Não sou eu que estou dizendo isso, vou colocar diversas fotos aqui para vocês. Em 87, já, ainda com a Lotus amarela, é raro ver imagem dele com ataduras nas mãos. O que nos leva à parte adiante. O professor Sid Watkins não fez aqueles curativos na mão do Senna que não estavam sangrando à véspera do acidente. Nem deixariam um piloto de Fórmula 1 entrar vertendo sangue num cockpit, como um jogador de futebol, quando está sangrando, é posto para fora do gramado até que faça um curativo. Deixo aqui meu comentário de que aquilo me pareceu uma tentativa um tanto quanto exagerada de cristianizar quem estava ali perto de morrer na cruz. Enfim, exageros da teledramaturgia. Então, esqueci agora de mais algum? Comente, obviamente, aqui embaixo. Não acho que faremos uma parte 3, porque, como eu comentei, não é porque falaram do Grande Prêmio de Portugal de 92, onde ele fez a volta mais rápida, etc e tal. Nem sei se isso aconteceu, tô chutando aqui da cabeça. Que a série é ruim ou boa. Inclusive, não sou crítico de cinema. Inclusive, acho que se alguém pousa nesse planeta com um disco voador agora e precisa saber quem foi Ayrton Senna, a série conta bem a história. Ou para a eternidade, e hoje também para quem nasceu depois dele e quer saber do que se trata. A série faz um bom trabalho. Não caberia em 6 episódios algo a mais. Entretanto, sim, acho que deram muito tempo para Xuxa, pouco para Galisteu e Nelson Piquet. Forçaram algumas histórias, não houve aquele bate-boca com o Frank Williams, ou pelo menos nunca ninguém relatou que tivesse acontecido, nem na biografia, etc. Horas antes da corrida, tipo, não quero correr, e Frank dizendo, corre sim, a equipe é minha, e acabou. Enfim, não seria perfeito, mas é uma grande produção, e como toda grande produção, tem seus pontos fortes, tem seus pontos fracos. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, e ajude mais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós também em 2025. Não se esqueça de deixar com a gente também a sua hypada, esta ferramenta do YouTube para mostrar pro algoritmo que gosta do vídeo, que gosta do canal, que gosta do nosso trabalho. Temos redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde temos conteúdo o tempo todo, e você, para não ficar por fora de nada, segue a gente lá também. Link aqui embaixo na descrição. Por fim, mas não menos importante, temos nossos canais de Telegram e de WhatsApp, onde você entra e passa a receber um recadinho automático assim que cada um dos conteúdos é publicado. Beleza? Então é isso. Valeu e aquele abraço.